fez, o meu Jandre não tem um E, né? Eu acho que foi erro de cartório e eu assumi artisticamente. Venho da cidade do estado do Pará, Óbidos, Pará, e nos anos 80 eu vim para Manaus, com 16 anos. Quando eu conheci, eu já pintava em Óbidos, já desenhava, ganhava prêmios em colônias de férias. E quando eu ganhei meu primeiro prêmio, que foi um estojo de tinta guache, foi assim, como se eu tivesse acertado na meta. Eu pintava a natureza, pássaros, do que estava ao meu redor. Eu não tinha conhecimento de nada além do que isso. Eu venho de uma família humilde, né? E não tinha condições de comprar material artístico, tinta nem nada. E eu chegava a pintar meus desenhos com carvão, com batom da minha mãe, que eu pegava escondido, e esmalte, tudo que tivesse cor e que pudesse dar cor nos meus desenhos, eu pintava. Eu usava, eu criava, fazia qualquer coisa para dar argila, barro. Eu usava um pouco de tudo para que desse cor nos meus desenhos. Eu não tinha condições de comprar tinta, muito menos meus pais. Né, que aí a partir daí conheci, entrei na Pinacoteca do Estado, que era antiga, que era a biblioteca, e eu conheci o artista plástico Jair Jaquimon, que conversei com ele e ele pediu para que eu levasse meus desenhos. Eu apresentei meus desenhos e, por sinal, ele disse que eu era para me desistir de pássaros, arara, papagaio, periquito, e que pintasse, tivesse outro rumo, uma coisa mais abstrata em um desenho que tinha meu. E a partir daí eu escutei e eu não saí das paisagens, aquela coisa mais surrealista, e comecei a pintar tudo que tivesse na minha frente, procurando um caminho, procurando uma brecha, sem ter para tudo que é lado eu pintava. Tudo que se imaginava eu pintava naquela época. Isso aqui é muito presente na minha obra. Isso aqui é muito presente e é muito comum ao mesmo tempo. Esse aqui é o cipó. O que você vê na minha obra aqui? Que aquela seiva. Isso aqui não é nada diferente do que eu pinto. É muito próprio, muito igual. Também conheci o Sérgio Cardoso, que também, quando organizou uma primeira coletiva que eu participei, que foi no hall do Teatro Amazonas, e que eu participei, foi a partir daí que eu comecei a estrear como artista. Eu apresentei uma pequena tela pintada com guache, que era algo como se fosse um pedaço da minha cidade natal, Óbidos, né? Como se fosse um barranco lá da cidade. Então foi a minha primeira aparição como artista a essa obra, que foi apresentada no hall do Teatro Amazonas em 1986, se eu não me engano, foi por aí, mais ou menos. E a partir daí, com influência e amigos como Sérgio e Jair dando certos toques na arte, convivendo com os artistas de Manaus, eu comecei a ter mais conhecimento do que se fazia artisticamente. Então, a partir daí, eu comecei a pintar de tudo um pouco. Foi quando o senhor Jair Jaquimon, artista plástico, me convidou para fazer uma exposição já nos anos 90. Em 91, eu fiz a minha primeira individual na Pinacoteca do Estado. E foi a partir daí que eu me reconheço como artista profissionalmente. Eram corpos femininos.
eu pintava muito corpos femininos e era uma coisa abstrata, não tinha um estilo, na verdade, naquela época. Eu pintava um pouco de tudo, mas eu foquei nesses corpos meio disformes, meio deformados, né? Era uma coisa muito unida, bem abstrata e bem mistura de cores, bem uma mistura doida de cores. E eu fiz uma série assim de corpos nus femininos e foi a partir daí que surgiu a minha primeira individual na Pinacoteca do Estado. Hoje eu reconheço que eu eu era mais um grão de areia naquele deserto, né? Então, mas em Manaus eu já me sentia preparado e que na verdade no Rio de Janeiro não era a mesma coisa, né? Então eu não tinha um trabalho já maduro, não tinha um estilo próprio na época, mas eu estava correndo atrás do meu objetivo, que era expor individualmente, né? Fazer uma grande individual, mas infelizmente eu não consegui espaço. Sim, eu adquiri muito lá no Rio de Janeiro. Eu estudei no Parque Lage, então, e na turma que eram colegas de turma, vários artistas estão aí bombando até hoje, de nomes, de peso e tal. Então eram artistas bons na época que eu estava por lá. Então isso eu adquiri muito, pelo pouco tempo que eu fiquei lá, mas foi o suficiente para me ter noção de muita coisa. Uma pessoa que não tinha noção do nada já fazia muita coisa. Imagina quando você vai para o Rio de Janeiro e você começa a participar de tudo que bola por lá. Então está muito presente, está muito aqui. Eu acho que eu colho muito que está muito ao meu redor, né? Mesmo eu estando pintando lá em cima, lá não sei quantos metros, no 13º andar, mas aqui embaixo está tudo isso que eu estou pintando, entendeu? Então é muito isso, meu dia a dia é isso. Eu ando durante o dia e pinto muito durante a noite. Que eu era rato de galeria, né? Rato de exposições, então eu estava sempre presente em tudo que tivesse arte. Então isso faz com que você ganhe muito mais conhecimento. Então o que eu sempre fiz, sempre trabalhei para manter o meu material de arte, sempre investi na minha arte. Então se hoje eu estou colhendo, eu acho que eu mereço, porque eu já batalhei muito e sempre investi na arte. Muito com instalação, né? Então era o auge, era a instalação, né? Os grandes artistas já estavam parando um pouco com quadros, né? Então eu peguei essa onda também, né? Com a cabeça super cheia de ideias. Então eu começo a partir para as instalações, megas instalações. Teve uma que eu enchi a sala do Palácio Rio Negro, que era o Encontro das Águas, que eram 4.000 copos com água do Rio Negro e do Solimões, né? Então era uma grande obra, que era como se fosse uma colmeia, que as pessoas deliravam, queriam cair como se fosse cair na água, no próprio Encontro das Águas, né? Então foi uma das grandes obras que eu fiz realmente. Fiz das colheres também, essas das colheres, que é a colher de sopa, que me deu o prêmio para ir para a Itália, né? Que eu participei do primeiro Salão Plástico Amazônia, que eu ganhei o prêmio de viagem à Itália. Foi quando eu fui conhecer a Itália, na verdade, e fui para a Itália, levei alguns trabalhos também, cheguei a participar de coletiva lá também, e é isso. Bom, eu me defino como uma arte que fala da Amazônia, que no caso eu pinto muitas orquídeas. É uma coisa que me agrada muito, pintar as orquídeas amazônicas, mas de uma forma muito minha, de um estilo muito próprio. Eu defino isso, de um estilo muito próprio. Então eu lancei a Amazônia Espaço Úmido, que aqui eu mostro essa Amazônia muito peculiar, essa Amazônia que
como se as orquídeas já estivessem em decomposição. Não, como se já tivesse passado daquela flor normal para um outro estágio, né? Aquele estágio de umidade, fungos, né? Já em decomposição, já elementos orgânicos, já uma nova vida, criando já uma nova vida. Então essa flor, essa orquídea que nasce bela e linda, que você costuma ver, aí eu já na minha obra já trago essa orquídea já de uma forma já putreficada, como se ela estivesse já em decomposição, micro-organismo, já criando outras coisas, entende? Já ela se deformando, já não é mais aquela flor linda e maravilhosa, já é uma outra situação, já é um novo ser. Então eu tento passar isso para minhas telas, e é uma coisa que me agrada muito pintar, esse estilo, essa coisa da seiva, do líquido caindo sobre a tela. É como se fosse a natureza ali viva e crua, e muito verde, mas esse verde vem da Amazônia. Eu acho que a Amazônia é um cartão postal, o nosso cartão de visita. Então eu persisto e vou persistir por muito tempo. A gente ainda tem muito que explorar. Olha só, olha como é encantador a tarde. Olha lá, olha a tarde, vira pra cá, olha as andorinhas. Isso aqui, pô, do lado do meu apartamento, eu vejo, cara, as andorinhas se acolher todo final de tarde. Então isso é maravilhoso. Olha só, olha as árvores, olha como essa árvore está seca aí, e os frutos, as flores. Isso é muito diferente, não é uma fruta, não é uma flor bonitinha, não. É essa coisa diferente aí que eu costumo passar para a minha obra, né? Esse o diferencial, não é essa flor bonita que você costuma ver. Então, quanto mais diferente para mim, melhor. É isso que eu passo para minha tela, e eu lambuzo a tinta.